Obrigado. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar novamente aqui nessa casa, fazendo o nosso pequena parte de um grande trabalho. Eu acho que a maioria de nós já não nos iludimos com o tamanho dos templos, com os dourados, né? Que tanta gente ainda se ilude, e às vezes a gente pode se encontrar mais ainda, encontrar mais a luz, a mensagem de Jesus na simplicidade das pequenas casas, dos pequenos ambientes, porque a simplicidade eu acho que é uma virtude que ainda não é devidamente valorizada pela humanidade, né? Então, que a gente se encontre na simplicidade como os primeiros cristãos se encontravam também. Hoje nós viemos falar a respeito de um capítulo desse livro, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel. É um livro de uma série onde essas pessoas, Emmanuel e Chico Xavier, reúnem passagens do Evangelho, pequenas passagens, e fazem explicações pontuais, curtas, e dão para a gente luminosas explicações sobre os textos que a gente muitas vezes vem ouvindo há muito tempo nessa vida, para não dizer nas várias, mas que ainda não logrou alcançar propriamente o sentido delas. A passagem, o título desse capítulo é Por Amor, e nessa passagem Emmanuel seleciona um trecho em que é falado assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, e eu não venha e não lhes cure. É muito interessante a gente pensar, essa passagem sugere para mim que a gente pense nas nossas vidas. Quantas foram as vezes que nós já fomos chamados para a luz? Né? Às vezes a gente nem se dá conta de tantas as vezes que nós já fomos convidados ao trabalho, à iluminação, à espiritualidade. Emmanuel é um que fala que mais do que espiritualismo, mais mesmo que espiritismo, a humanidade precisa de espiritualidade. Isso é muito interessante, porque não serão aceitas os grupos, as religiões que vão salvar os homens, mas o que eles fizerem dessas religiões, o que eles fizerem da mensagem religiosa. Se eles conseguirem se espiritualizar com a frequência às casas, muito que bem. Se não, só as religiões não vão fazer nada por nós. Não é assim que a gente sente? A gente sabe disso, e apesar das lutas, das guerras que as religiões fazem entre si para ganhar mais adeptos, nós precisamos ser muito verdadeiros. A tarefa da nossa melhoria, a tarefa da nossa elevação é nossa. Não tem ninguém que pode fazer, e mesmo sendo nossa, nenhum ato externo que a gente possa conduzir, ao contrário do que nos é falado, nenhum ato que você possa fazer vai garantir essa melhoria sua. Se você batizar, crismar, casar, tomar extrema-unção, ou, segundo outros preceitos, se você pagar o dízimo todo mês, ou mesmo vindo para uma casa espírita, se você achar que cumprindo o que lhe parece ser obrigações, como por exemplo ouvir a palestra e tomar passe, se você ouvir bastante palestra e tomar bastante passe, será que alguma coisa da sua tarefa de elevação está garantida com isso? Evidentemente não, porque a nossa tarefa está no nosso coração. Quando a gente conseguir abrir o nosso coração para a mensagem de Jesus, para a mensagem da vida, a gente vai poder fazer a nossa autotransformação, que ninguém pode fazer por nós. Jesus esteve na terra, transformou todo mundo. Depois que ele passou, todas as pessoas na terra estavam bem. Pessoas com quem ele esteve frente a frente o condenaram, ou mandaram para a cruz, ou assassinaram. Seus próprios discípulos
Um vendeu, outro negou ele 3 vezes. Nenhum deles carregou a cruz para Jesus. Isso quer dizer que nem Jesus, o maior espírito que já esteve na terra, será capaz de fazer a transformação que é tarefa de quem? É tarefa de cada um. Mesmo quando ele curava as pessoas, ele dizia: a tua fé te salvou. É muito luminoso isso para a gente entender. Puxa vida, se só depende de nós a nossa cura, se só depende de nós a nossa felicidade, por que será que ela não vem? Não é uma pergunta interessante? É praticamente a consequência desse pensamento inicial. Se a minha iluminação, se a minha libertação, se a minha salvação, aí depende como cada um usa as palavras, se ela só depende de mim, por que eu e grande parte da humanidade ainda sofremos? É um mistério, né? Como pensar a respeito disso? Desde o tempo de Jesus ele fala pra gente assim: eles terão olhos, mas não verão. Eles terão ouvidos, mas não ouvirão. E nessa passagem, Jesus vem falar também disso. E numa outra passagem muito interessante, Jesus conta pra gente uma historinha em que uma moça que semanalmente tinha a tarefa de pegar potes e ir até um poço para recolher a água para abastecer sua casa. E ela fazia isso sempre, e naquele dia ela foi fazer isso também. Contam os evangelhos que, carregada com seus potes, ela se aproximou do poço de Jacó. E lá tinha um homem do lado do poço. Mas ela, que sempre fazia aquilo de pegar a água, ela foi fazer o que ali no poço? Foi abastecer os seus potes. Mas o rapaz chegou para ela e falou assim: moça, a senhora vai encher os seus potes agora? Ela falou: vou, eu sempre faço isso. Mas moça, essa água que a senhora está bebendo, a senhora vai tomar agora, e daqui a 2 horas a senhora vai ter sede de novo. Aí ela falou: sim, tem sido assim desde que eu me entendo por gente. A gente se abastece de água, toma um pouco, dali a 2 horas, 1h30, já está com sede de novo. Ele falou assim: mas há uma outra água. Há uma outra água que é a água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ela falou: ah, é? Então dai-me dessa água. E ele falou: eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede novamente. Essa passagem é muito interessante porque nós somos essa mulher que temos feito dia após dia, ano após ano, vida após vida, encarnação após encarnação, as mesmas práticas, realizado as mesmas coisas e justificado essa nossa repetição falando o quê? Sim, mas eu sempre fiz isso, as coisas sempre foram assim. O que os mensageiros espirituais mais relatam a respeito de nós todos são as reencarnações repetitivas. A gente faz uma coisa, volta para outra. Tem espíritos que já estão há 20 encarnações se suicidando. A gente conhece pessoas que são alcoólicos e que bebem quando o time ganha e bebem também quando o time perde, e também bebem quando o time empata, e também quando o time não joga. E a gente vai, eu, por exemplo, como assistente social, já festejei mulheres que há anos eram casadas com homens que a machucavam, a maltratavam. E a gente fazendo um trabalho todo de fortalecimento da sua autoestima, de fortalecimento da sua estrutura para poder se emancipar. E aí ela chega um dia no serviço e fala assim: consegui me separar, feliz. E a gente fica feliz com ela e fala: puxa, que beleza. Mas dali a 2 meses a gente vem a saber que ela ou voltou com o antigo marido,
ou arrumou outro e está apanhando novamente. Por que será que isso acontece? Por que as nossas vidas vão se repetindo com essa constância tão grande? Você já reparou que a vida da gente praticamente não muda? Por que será? O que será que essa mulher busca no homem? O que será que ela busca na vida, que a vida lhe dá sempre as mesmas respostas? As pessoas mudam de quê? De emprego e continuam tendo problemas ou com o chefe ou com os colegas. As pessoas mudam de cidade, agora vai. Nada. As pessoas votam em outros candidatos e mudam de prefeito a cidade. E você fala, agora tudo vai melhorar. E o que acontece? As coisas continuam repetindo. O que será que muda a vida da gente? O que será que muda a vida daquela mulher vitimizada? Se não ela mesma avaliar o que eu tenho buscado nas minhas relações. Por que será que entre tantos homens eu busquei aquele? Por que será que a minha cidade, o meu país, não melhora a política? Vocês nunca se perguntaram a respeito disso? Por que as coisas vão sempre repetindo? Ora, gente, se o brasileiro tivesse mais senso de cidadania e cobrasse mais dos seus políticos, será que ia repetir tanta gente ruim assim? A gente chega a se orgulhar de falar que gente boa não se mete em política. Como se você pudesse falar assim, no meu carro, onde eu mesmo ando dentro e a minha família, eu só deixo dirigir quem não tem carta e nunca pegou carro. E fala isso todo orgulhoso. O que você acha disso? Loucura. É loucura. Nós gostamos de localizar a fonte dos nossos problemas nos outros. O nosso vizinho nos inferniza. O nosso chefe é a nossa infelicidade. O nosso marido causa a tristeza no nosso casamento. A nossa sogra, os políticos, todo mundo é fonte do mal. Menos quem? Menos nós mesmos. Quanto tempo nós vamos ser cegos para a realidade de que somente a nossa tarefa, a nossa transformação vai mudar? Mahatma Gandhi tinha uma frase fantástica a respeito disso. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Você já reparou como tem gente que tem tarefa para gente? Olha, tive uma ideia ótima para você fazer. Se é ótima para ele, por que a pessoa não faz? O Brasil só vai melhorar, o seu casamento só vai melhorar, o seu trabalho só vai melhorar, a sua cidade só vai melhorar quando você modificar. É como se você tivesse um óculos muito escuro no seu nariz. Que cor seria o mundo? Que cor seria o mundo? Escuro. E você lamentando, ai que mundo escuro, ai que vida escura. Parece aquele poema de Carlos Drummond de Andrade que a gente ouviu na escola, que falava assim, no meio do caminho tem uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Jamais vou me esquecer que havia uma pedra no meio do caminho e que no meio do caminho tinha uma pedra. Ora, meu Deus, o cara andou, encontrou uma pedra no meio do caminho e ficou lamentando. E a gente ouvindo esse poema, quase que para a poesia no meio e fala, escuta, por que não vai lá e tira a pedra? Não é isso? O que adianta a gente ficar lamentando e a vida continua do mesmo jeito? Quem consegue passar aqui uma semana sem se queixar da vida? Levanta a mão. Alguém aqui consegue passar pelo menos um dia sem brigar com a vida, brigar com o mundo? Se começa a chover, ai que chuva chata. Se está muito sol, olha que sol insuportável. Se esfria, ai eu prefiro o calor. A gente nunca está satisfeito com nada e sempre a vida é um empecilho. Sempre a vida é um problema para nós. A gente vem até uma casa espírita pensando no quê? Na solução dos nossos problemas. Num outro momento luminoso do Evangelho, as pessoas vêm se queixar com Jesus, que está faltando o mínimo necessário, está faltando roupa, está faltando comida. E aí ele fala assim,
olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma roupa tão bonita quanto os lírios do campo. Olhai os passarinhos, que mesmo sendo seres pequenos da criação, nunca lhes falta de comer. Será que vai faltar as coisas para você que é o ser mais elevado? E aí ele dá uma receita muito interessante para a gente daquele tempo e para a gente dos nossos tempos também. Ele fala assim: buscai antes o reino dos céus e tudo o mais vos será acrescentado. A gente busca a solução das coisas, quando na verdade a solução dos nossos problemas está na mudança da nossa atitude. Está em a gente tirar os óculos escuros. Está em a gente parar de brigar com a vida, parar de brigar com os outros. Nós podemos passar a enxergar no que a gente via como grande problema a solução. Ah, Maurício, isso aí é filosofia. Isso aí é poesia, mas você delirou. Quando é que uma doença pode fazer bem pra gente? Ora, se você, motivado por uma doença, veio até uma casa espírita, não começa a modificar alguma coisa? Tem gente que nunca tem tempo para Deus. Uma semana numa cama de hospital, o que ele faz? Será que é possível que uma pessoa passe uma semana na cama de hospital sem fazer uma oraçãozinha? Sem lembrar um Pai Nosso, pelo menos? Sem olhar um colega seu de quarto, uma pessoa que passar ali, você pergunta para a enfermeira: e aí? Esse foi, esse morreu. Será que a pessoa não se lembra de Deus nesse momento? Então só o fato de nos lembrar de Deus, das nossas dores todas, já é um grande alívio para as nossas almas, já é uma grande função, porque nós somos seres que estamos dormindo, gente. Nós somos muito dorminhocos. Nós estamos dormindo há muito tempo. Você já tentou acordar gente que é muito dorminhoca? Como é que você começa? Está na hora do seu marido, do seu filho ir para o trabalho. Como é que você começa a tentar acordar ele? Não sei. Voz baixinha, carinhoso. Amorzinho, tá na hora. E você ouve de volta. Daí na segunda, na terceira, na quinta vez, como é que você já está chamando? Vamos acordar. Tá batendo palma, batendo panela, puxa a coberta, abre a janela. Não é verdade? E se a pessoa não acorda? Você desiste dela? Se é o seu marido, se é o seu filho, se desiste? Deus nunca desiste de nós. Mas se Deus nunca desiste de nós e nós temos o sono muito pesado, o que Ele precisa fazer para a gente acordar? Às vezes precisa dar uma chacoalhada maior. Eu me lembro, conversava com amigos à noite, antes de dormir, a gente ficava brincando na rua. Teve um tempo que a gente brincava na rua, né? Era um tempo muito, parece que é outra vida, né? De tão longe. Hoje praticamente você não vê criança brincando de esconde-esconde, sei lá, amarelinha, jogando taco. E eu ficava conversando com amigos e a gente olhava o céu cheio de estrela. Vocês se lembram de admirar o céu cheio de estrela? Não é uma coisa que chama a gente? Como é que pode ser que haja uma lei de atração dos corpos, corpos enormes como os corpos celestes, um planeta grande, outro planeta grande, o Sol, que é maior que todos eles, um atrai o outro e eles nunca se juntam? Como é que pode ser isso? Não é um mistério? Que engenharia é necessária para esse mecanismo do céu funcionar dessa maneira tão perfeita? Quando você começa a entender alguma coisa das reencarnações e vai saber o que é um planejamento reencarnatório, você vai ver que há ainda mais exatidão no planejamento da vida das pessoas. Como é que pode ser uma criança nascer com paralisia cerebral? Onde está a justiça e a bondade de Deus? Se a causa dos problemas delas, o que gerou aquela situação que é para o seu aprendizado,
vem anterior aos seus problemas e ela já nasceu assim. De onde vem a causa dessa doença? Como pode ter um Deus bom e um Deus justo para uma criança que nasce com paralisia cerebral? Aonde está a causa? Se não está nessa vida, está em vidas anteriores. As coisas vão adquirindo explicação na medida que você consegue entender você vai abarcando cada vez mais o entendimento da vida. Deus está chamando há muito tempo a gente, mas aí as pessoas perguntam, tudo bem para a pessoa, mas e o pai e a mãe? E a família toda que sofre junto? Onde está a justiça disso? E essas pessoas que morrem coletivamente, morrem às centenas, aos milhares, onde está a justiça disso? Ora, minha gente, as pessoas não erram coletivamente, não praticam crimes coletivos. Quando você erra coletivamente, é chamado ao amor e não atende, uma parte das pessoas que erraram coletivamente, sendo soldados nazistas, sendo soldados que abusaram sexualmente das mulheres depois que conquistaram a cidade, que praticaram violências, perseguições religiosas, como teve tantas e continua tendo, tantos problemas coletivos, tantos crimes coletivos, quando essas pessoas são chamadas ao resgate pela dor, porque não aprenderam no primeiro chamado carinhoso que Deus sempre faz para a gente, às vezes elas são chamadas coletivamente. E só as vidas sucessivas para resgatar nossa relação com um Deus bom e justo. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E reconciliados com Deus, se nós atendermos ao chamamento, nós podemos ver a vida de outra maneira. Lógico que a gente pode não atender ao chamamento e continuar brigando com a vida, e continuar brigando com Deus. Mas, se já tiver chegado o teu momento de se reconciliar com a vida, de se reconciliar com Deus, você pode passar a ver a vida de outra maneira. Tudo que nós pedimos na passagem de ano, no aniversário, nas datas importantes, é o quê? O afastamento das dores, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e que a gente não tenha mais problema nenhum. Quem não pede isso na passagem de ano? Essa felicidade nunca foi atendida. Quem já teve um ano sem doença, sem problema no Brasil, sem conflito na família, levanta a mão. E a gente continua pedindo a mesma coisa, porque a gente não entende nada da ação de Deus nas nossas vidas. Pois você está no lugar onde a gente estuda a ação de Deus nas nossas vidas. A gente entende que tem uma lógica profunda em cada situação que vem para você. Que a sua sogra, que o seu filho, que o seu marido, que as situações todas à sua volta são precisamente aquelas que você precisa para o seu aprendizado. Gosto muito de uma música de Gilberto Gil que ele canta assim pra gente: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente procura, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para tal lugar, que livro que é bom, que mestre que é bom para me iluminar. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor mestre para te ensinar as coisas mais importantes para a tua vida, quem é? As pessoas que estão à tua volta. O melhor livro, qual a melhor situação que mais vai tocar o meu ponto nevrálgico, meu ponto central? O livro, a situação, a história que melhor vai te livrar é a história que você está vivendo, é a parábola da sua vida. Se você olha isso, você passa a ter outra oração. Uma oração muito diferente, uma oração que praticamente ninguém faz. Ao invés de pedir o afastamento dos problemas, a gente passa a pedir o entendimento dos problemas. A gente passa a fazer uma oração para falar assim para o nosso anjo de guarda, para o nosso espírito protetor: me ajuda a entender o que Deus, o que a vida está querendo me dizer com isso. O que a vida está querendo me ensinar com isso? Porque o aluno que não aprender a lição, o que acontece com ele?
repete de ano, repete de ano, repete de ano, repete de ano. O aluno que aprende a lição nunca mais vai ver aquelas mesmas lições. Você quer se libertar das suas dores, das suas angústias? Você precisa aprender a lição. Não de mim, que sou colega de classe. Quem dera, quem dera a gente pudesse ter essa capacidade. Mas a parábola da tua vida tem que ser interpretada por você, com a ajuda do seu anjo da guarda. Quem é meu anjo da guarda? É uma pessoa que sabe tudo de outras vidas que você teve, que ouve o teu pensamento, que ouve o teu coração, ouve o teu sentimento. Ele sabe tudo que você já passou, sabe da tua programação reencarnatória, e mais do que tudo isso, ele te ama soberanamente. É uma vozinha, é uma mãe, é um filho, é um pai de outra encarnação que te ama profundamente, que te põe no colo, se você der ouvidos para ele, e vai te ensinar, e vai te acalentar, e vai te amar muito. Mas essa profissão de anjo de guarda, eu não sei como eles vão fazer greve e passeata na Paulista, com cartaz e tudo, porque nós não ouvimos, pois hoje à noite você pode dar uma grande alegria para essa sua vozinha, esse seu grande amor de outras encarnações. Você pode abrir o seu coração, fazer uma oração do fundo do coração e falar para ele assim, ou para ela: meu amor, hoje eu quero te ouvir. Me dê um conselho, me diga por que a vida está repetindo a mesma lição. O que está guardado para mim e eu não estou enxergando? Conta para mim. Eu sugiro para vocês essa experiência. Façam isso por pelo menos um mês e vocês vão me dizer depois se vocês não vão se pacificando, se tranquilizando e aprendendo a aceitar as dificuldades que você tem e aprendendo a aprender com as dificuldades que a vida está te dando, parando de brigar com a vida. Se você tiver essa atitude de abrir o seu coração, as respostas vêm, a vida vai se modificar, não porque você vai parar de ter problemas, acho que vocês entenderam isso, não para parar de ter problemas, mas parar de ver problemas na situação que você vive. Obrigado, gente.